Pessoal, nessa última madrugada eu acabei acordando com uma hipoglicemia. Coração batendo muito forte, né? Aquela sensação horrível. E aí vim correndo para a cozinha, peguei uma colher de açúcar, coloquei num copo com água e acabei tomando aí para corrigir essa hipoglicemia. Mas eu tô gravando esse vídeo porque eu fiz uma publicação no meu Instagram contando que eu estava corrigindo essa hipoglicemia durante a madrugada e estava muito frustrado. Por quê? Porque desde do dia 24 de dezembro eu estou tomando muito cuidado em relação à minha alimentação, né? E quando a gente abre muito a nossa alimentação, a gente também aumenta o risco de ter hipoglicemias e hiperglicemias. O que isso significa? Significa que o diabético, de fato, ele pode comer de tudo, mas quando a gente amplia, né, o nosso cardápio e aí começa a ingerir produtos industrializados, carboidratos simples, né, muita gordura, muita proteína também, né, misturar tudo, né, comer muita coisa e não ter uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, a gente aumenta o risco de ter hipoglicemias e hiperglicemias. O fato é que antes de eu ter a hipoglicemia, eu acabei abrindo uma exceção, né? Por quê? Fazia muito tempo que eu não comia um fast food e eu estava com muita vontade de comer um hambúrguer de uma rede muito famosa que todo mundo já sabe. Vou cantar uma musiquinha porque vocês já vão identificar de qual marca que eu estou falando, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e o pão com gergelim. Sabe do que eu tô falando, né? Enfim, fui lá para comprar esse hambúrguer, um double de picanha, e aí eu também comprei um combo, né? Então veio a batata, o hambúrguer e também um copo com refrigerante, 0 no caso. Enfim, fiz a contagem de carboidrato, fazia tempo que eu não estava comendo e tal, esse tipo de alimento, e apliquei a insulina, né? E aí, só que eu esqueci de um detalhe importante, né? Eu tenho muita gordura e quando tem muita gordura demora mais para a glicose cair na corrente sanguínea. E eu fiz a contagem de carboidrato e apliquei toda a insulina de uma vez só. Resultado, vim para casa, antes de dormir eu medi, né, a glicemia porque eu comprei, trouxe o lanche para casa, comi aqui e tal, então medi antes de dormir para ver como estava a glicose, estava tudo certinha. Só que aí 1h30 depois que eu já tinha deitado, eu acordei com essa hipoglicemia. E na hora eu nem pensei, nem lembrei, assim. Eu sabia que eu tinha fugido da dieta e que esse teria sido o motivo pela minha hipoglicemia. Aí o que eu fiz? Voltei a dormir, assim que a glicose subiu um pouquinho, estava em 84, eu voltei a dormir. E acordei hoje, já estava quase com 240 na hora que eu acordei, em jejum. Por quê? Porque tinha muita gordura e aí o resultado foi que a hipoglicemia foi em consequência desse atraso do carboidrato, né, que eu acabei ingerindo, fazendo a contagem, ou seja, a insulina teve a ação dela, não deu tempo do carboidrato cair na corrente sanguínea e resultou na hipoglicemia. Só que o processo de digestão continuou. E aí, mais para frente, o que aconteceu? Caiu tudo na corrente sanguínea e aí eu tive uma hiperglicemia. Então é só uma reflexão para a gente pensar que, assim, de fato o diabético ele pode comer de tudo, né? Mas quando a gente abre demais o nosso cardápio de alimentação, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque aí a gente abre também, aumenta o risco e a chance de ter hipoglicemias e hiperglicemias. E eu não estava tendo hipoglicemia de madrugada. Era difícil, eu acho que nesses últimos meses, 2 meses, eu não tive nenhum dia de madrugada, não me recordo de ter tido hipo, mas sempre quando acontece hipoglicemia, é em consequência de algo que eu comi fora, né, da minha dieta, ou porque eu fiz atividade física demais, ou deixei de comer comer no horário certo, né? Isso é muito raro, acontece. Mas, via de regra, comigo funciona dessa forma.
Se eu comer alguma coisa industrializada, alguma coisa com mais gordura, vai me dar mais dificuldade para eu controlar a glicose e, consequentemente, eu tenho hipoglicemia. Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu fiz um post então na minha rede social, no Instagram, e aí eu falei que eu ia depois explicar para vocês o que tinha acontecido e o que tinha motivado a minha hipoglicemia. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas acredito que sim. Então, se você... detalhe, eu coloquei isso nas minhas redes sociais e muita gente também comentou na hora, também estou passando por isso. Então, eu não estava passando por uma hipoglicemia sozinho. Tinha muita gente também tendo hipoglicemia naquele mesmo horário em que eu levantei e estava corrigindo a minha hipo. Enfim, conte aqui a sua experiência. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, com alguma informação, né, que eu tenha passado aqui, e que te alerte, né, quando você tiver com vontade de comer um fast food, um hambúrguer, fique atento em relação a sua correção. Talvez se eu tivesse aplicado a insulina, uma parte da insulina antes de eu ingerir, né, o alimento, e depois, uma hora depois, eu tivesse aplicado o restante, talvez eu tivesse evitado essa hipoglicemia. Aí são estratégias que a gente tem que discutir com os nossos médicos e com a nutricionista para poder chegarmos a um acordo aí. E também algumas coisas são testando mesmo, né? A gente tem que testar para ver se isso funciona, porque cada um é cada um, né? O corpo humano não é uma máquina, como eu costumo dizer. Enfim, fica aqui o meu registro, a minha experiência, mais uma experiência. Espero que eu tenha contribuído com alguma informação para a sua vida, tenha te ajudado também a entender um pouco mais sobre diabetes. Beijo!